Olá, é uma imensa honra poder participar do Inova 2024, mostrando o meu trabalho. Eu realizei uma pesquisa chamada Análise de Percepção de Valor de Usuários sobre aplicativos mobile de entrega de comida. Eu tive como coautores da pesquisa o professor Rafael Tesa e Ana Paula Kelly. Rafael é meu professor no departamento de administração, da pós em administração do doutorado da ESAG UDESC, e a professora Ana é a pós-doutoranda que trabalha no mesmo grupo de pesquisa. Eu sou doutoranda no grupo de pesquisa LabGES da ESAG UDESC. E hoje, então, vou apresentar os resultados de uma pesquisa que desenvolvemos juntos ali no grupo. Então, iniciando pela introdução, com o tempo, principalmente pelo avanço e da acessibilidade dos aparelhos móveis, a gente vai ter uma ampliação de acesso das pessoas aos celulares e às aplicações mobile. Consequentemente, também ao uso de e-commerce e o aumento de compras online. Nesse sentido, também houve o aumento do uso de aplicativos de entrega de comida. Também teve o evento da pandemia, que possibilitou ainda mais o crescimento desses aplicativos também. E então a gente tem esse avanço do e-commerce inicialmente. Então, com o passar do tempo, inicialmente a gente tinha o e-commerce. Então, as aplicações mais utilizadas eram as web, depois com a acessibilidade dos celulares, foi possível o desenvolvimento também e o crescimento do uso dos e-commerce também. E com isso a teoria, que era antes apenas do e-commerce, passa também a serem abordadas voltadas ao e-commerce. Então, buscando abranger um pouco mais dos estudos voltados ao uso da tecnologia, esta pesquisa ela busca estudar como é formada a percepção de valor pelos usuários dos aplicativos de entrega de comida. Ela tem por objetivo geral investigar a percepção do valor do usuário de aplicativos de entrega de comida. Passando então para a fundamentação teórica, aqui na fundamentação teórica do artigo procuro abordar alguns conceitos de e-commerce, trazer como que foi feita a transição entre alguns conceitos do e-commerce para o e-commerce para o e-commerce, e como a minha pesquisa ela tem proximidade com os estudos do uso de tecnologia, ali inicialmente abordadas principalmente pela teoria de TAM e da teoria de comportamento planejado. Pela revisão de literatura também foi possível observar que a percepção de valor nos aplicativos de entrega de comida, ela pode ser ela pode estar relacionada com a questão de intenção de uso e de compra. Ela também pode estar relacionada à adoção de tecnologias, satisfação do consumidor, reputação online de e-commerce, comportamento impulsivo de compra. Então, tem alguns estudos prévios que vão verificar a percepção de valor no e-commerce, o m-commerce, que ela pode ser influenciadora desses aspectos voltados ao uso de tecnologia. E
para minha pesquisa, então, eu busco focar nesse estudo da Cho, que aborda as dimensões de conveniência, design, confiabilidade, preço e variedade como atributos que vão explicar a percepção de valor dos aplicativos de entrega de comida. Nesse sentido, eu busco trazer como hipóteses a hipótese 1, se a percepção de conveniência do aplicativo de entrega de comida tem relação positiva com a percepção de valor do usuário. A hipótese 2, se a percepção da usabilidade do aplicativo de entrega de comida tem relação positiva com a percepção de valor do usuário. H3, se a percepção de confiabilidade do aplicativo de entrega de comida tem relação positiva com a percepção de valor do usuário. Se a percepção de variedade também pode ter uma relação positiva e se a percepção de preço também pode ter uma relação positiva. Então, essas foram as hipóteses levantadas para teste. E esse foi o modelo estrutural que inicialmente foi proposto para os testes e o alcance das hipóteses para ver quais as dimensões que vão explicar a percepção de valor dos aplicativos de entrega de comida. Aqui, neste tópico, eu vou abordar a metodologia. Então, a coleta de dados ela foi realizada em março e maio de 2022, entre março e maio de 2022, com 348 usuários de aplicativo de entrega de comida, residentes aqui no Brasil. Ela foi uma survey, foi aplicada de forma online pela ferramenta SurveyMonkey. Algum resumo das características da amostra. Ela se concentrou em uma amostra feminina de 58% e de pessoas solteiras com 57% e entre 25 e 29 anos com 31%, porque a amostra principalmente foi divulgada por contatos da autora, então a autora está entre essa faixa etária, por isso que a amostra se concentrou com essas características. E para a construção do instrumento de pesquisa foi levantados itens de literatura prévia e também foram feitos com base em avaliações dos usuários no Reclame Aqui. As dimensões foram baseadas no estudo de Cho e só buscou-se a adaptação da dimensão de design para o de usabilidade, porque teve algumas alterações de itens e a gente passou a definir os itens como a dimensão de usabilidade. E, portanto, foram mensuradas 6 dimensões: a conveniência, usabilidade, confiabilidade, preço, variedade e percepção de valor. Foi inicialmente utilizados 24 itens para a mensuração dessas dimensões, com escala tipo Likert, entre discorda totalmente e concorda totalmente. Foram utilizados 6 itens para levantar algumas características da amostra. Então, no total foram 30 itens. Para análise, utilizou-se a análise fatorial exploratória e foi dividida a amostra de forma aleatória e 190 casos foram utilizados para análise exploratória e 158 depois para análise de modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais. E a divisão da amostra, o tamanho da amostra, considerou a regra estabelecida por Hare de 10 casos, basicamente por seta ali no modelo estrutural e no modelo de caminhos. E alguns resultados. Então, inicialmente foram realizados o agrupamento pela análise
fatorial, e a gente optou pela exclusão de alguns itens, resultou, depois da análise exploratória, 19 itens do instrumento, e manteve-se as 6 dimensões anteriormente definidas. Aqui é apresentado cada item que compõe cada dimensão e as dimensões do estudo. E para a análise da modelagem de equações estruturais, foram retiradas ainda o item 3 e o item 8, para melhor adequação dos indicadores. E a gente teve um resultado dos testes de hipóteses, que testou positivo as dimensões de conveniência, confiabilidade e preço, ao contrário das outras hipóteses que não foram suportadas. Então, isso quer dizer que a conveniência, confiabilidade e preço tem mais... são dimensões que explicam a percepção de valor em nossa amostra aplicada. Aqui é demonstrado cada hipótese e os indicadores do teste. Aqui também é mostrado a estrutura e os indicadores. A total, então, foi definido que a conveniência, confiabilidade e preço explicam 22,5% da percepção de valor dos aplicativos de entrega de comida pelo modelo proposto. E, em geral, o preço foi um dos que testou positivo e que pode ser algo que é característico das amostras aqui no Brasil, pela questão da inflação, da questão da Covid, que foi uma amostra que foi coletada ali um pouquinho depois quando a pandemia estava se acalmando. Então, pode ser por isso também que foi pelo evento da pandemia que o preço foi visto de forma mais alta. E devido ao número reduzido de opções disponíveis no segmento, pode ser que a usabilidade, que foi um dos que apresentou uma porcentagem menos discriminante, ela pode ser porque a gente tem basicamente um aplicativo que apresenta hegemonia aqui no Brasil. A conveniência foi uma dimensão que ela é quase consensual em todas as pesquisas prévias. E a variedade foi algo também que não foi vista, também pode ser por causa da hegemonia dos fornecedores de aplicativo de entrega de comida. Algumas considerações finais. Então, a conveniência se demonstrou uma das dimensões que é mais propensa a explicar a percepção de valor. Esses resultados de quais dimensões são mais propensas a explicar a percepção de valor contribuem para as teorias de uso de e-commerce. Também podem ser materiais fornecer conhecimento para pesquisadores da ciência de computação, da engenharia de software, design. E, além disso, pessoas envolvidas com marketing dessas empresas também podem utilizar essas informações, priorizar dimensões que são mais influenciadoras da percepção de valor para construir estratégias de marketing. E gostaria de agradecer. Este foi o resultado da minha pesquisa, juntamente com as considerações finais. E agradeço ao financiamento da CAPES e da FAPESC pelo auxílio na pesquisa.